Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu castelo. Sim, porque eu considero a minha casa meu castelo. Um lugar onde eu me sinto bem, me sinto segura, emocionalmente, principalmente e espiritualmente. Dito isso, hoje eu vou compartilhar com vocês 3 coisas que eu não tenho na minha casa, mas que não me faz falta. O primeiro, que é um item assim que eu não tenho, mas eu substituo por outro, que é o frigobar, né? Eu não tenho uma geladeira em si, tamanho tradicional, mas eu tenho uma mini geladeira, que é o frigobar, que para mim, para nosso estilo de vida aqui em casa, nosso tipo de alimentação, ele é super compatível. Eu comecei a querer gostar mais assim de cozinhar mais vezes no dia, se fosse necessário, e não congelar nada. Eu gostaria de oferecer essa comida mais fresca, essa comida feita na hora. Foi o período que eu adaptei o frigobar, que eu eliminei a geladeira. Confesso que no começo eu fiquei preocupada. Será se um dia eu quiser isso, não vai ter espaço? Será se eu quiser congelar isso, não vai ter espaço? Só que besteira, na verdade, olha, eu não congelo nada. Para não dizer que eu não congelo, eu compro a carne da semana, tantos quilos ali, tem um congeladorzinho assim pequenininho e é a quantidade certa para nós aqui da semana. Pronto, acabou, a gente vai lá e compra novamente. Não sou de congelar feijão para a semana toda ou para 3 dias, não, eu faço o feijão para comer na hora. Se precisar, eu cozinho novamente no dia seguinte, mas geralmente o meu feijão, ele dura ou para almoço e janta, se a gente for jantar. Se não for jantar, a gente guarda para o dia seguinte, mas num potinho pequenininho assim, que não precisa congelar. No dia seguinte a gente já vai consumir ele. Tem um tour aqui que eu fiz do meu frigobar já faz um tempinho, mas se quiser dar uma olhada para você entender mais ou menos, tem aqui tá lá o tour do meu frigobar. Dito isso, o frigobar ele começou a ser queridinho muito aqui em casa, porque ele tem o tamanho exato para minha necessidade, para nossa necessidade, tá? Então, é um item que eu tenho aqui na minha casa, que eu substituí, né? No lugar da geladeira, eu tenho o frigobar. Então, um dos itens que eu não tenho aqui na minha casa é geladeira tradicional. Não tenho, já faz 10 anos. E não me faz falta, gente, não me faz falta mesmo. Assim, confesso de coração que quando eu morava em Curitiba, eu já tinha aderido ao frigobar. Quando eu me mudei para cá, cogitei, né? Quando eu vim para essa nova cidade, que agora eu moro em Floripa, quando a gente veio para cá, eu cogitei ainda em pensar ter uma geladeira novamente, porque aqui é muito mais calor. Então eu pensei, poxa, será que eu não vou precisar de mais gelo? Será que eu não vou precisar congelar coisa pelo esse calorzão que é aqui? Não, eu dei um tempo, ganhei uma geladeira usada, bem velhinha, tem até vídeo aqui também, se quiser dar uma olhada. E eu fiz um teste com essa geladeira para pensar futuramente se eu ia comprar uma outra ou se eu ia aderir ao frigobar mesmo. Dei um tempo dessa geladeira ficar certinha até ter a consciência certa que eu não queria a geladeira, que eu queria sim voltar com o frigobar, porque eu não trouxe o meu frigobar de Curitiba, porque a energia de lá é 127, a energia daqui é 220. Até minha lave seca ficou lá, eu tive que vender tudo, esses eletrônicos, né? Por causa que a energia aqui é diferente. E eu não queria ficar usando transformador, né? Então, resolvi. Então, hoje fecha 10 anos, hoje não, né? Esses dias aí fecha 10 anos que eu uso só frigobar e não geladeira. Então, esse é o primeiro item, o porquê que eu não tenho aqui na minha casa, e é o item que eu não tenho, o primeiro que eu não tenho, que é geladeira. Eu tenho frigobar. E o segundo item, gente, aqui em casa, que também deve ser bem assim estranho para muita gente, muitas já me perguntaram aqui sobre a TV. Eu ia falar geladeira. Sobre a TV. Muita gente já me perguntou aqui nos comentários aonde fica a televisão. Você tem TV? Você não tem TV? Então, gente, eu não tenho televisão. Quando a gente se mudou para essa casa aqui, eu trouxe, né, a televisão lá de Curitiba. Era uma televisão já muito antiga, nossa, que a gente já fazia anos que estava com ela, mas nunca pensei em trocar. E era a única televisão que a gente tinha, era a única. A gente só tinha uma mesmo e era suficiente.
Então, quando a gente se mudou para cá, depois de o quê? Acho que menos de um ano, ela estragou. Peguei, me desfiz dela, passei para aqueles caras que arruma, né? Geralmente é isso, gente. Quando você tem alguma coisa eletrônica assim estragado, ou vende por um precinho merrequinho assim que esses caras dão, né? Ou você dá para eles, para você não, né, não jogar fora e poluir mais o meio ambiente. Tem essas pessoas que consertam, né? E elas pegam para pegar as peças para poder ele fazer outras lá, enfim, arrumar outras. Então eu passei para frente para esse cara aí, eu pedi para ele vir buscar aqui, levou e tal essa televisão, e depois disso eu não comprei mais televisão. O que eu tenho é um projetor que a gente assiste em determinados momentos, que é alguns programas que a gente gosta. Por exemplo, tem um programa exato ali que eu gosto, eu sei que é tal dia, em tal mês aí, que não é todo dia que passa também, eu vou lá e assisto. Aí pronto, fechou. As crianças, tem um desenho tal lá que ele gosta, e eles vão assistir, acabou, pronto, é isso. Meu marido também não é muito de assistir, a gente geralmente assiste junto, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pronto. A gente não tem o hábito de ter televisão em casa ligado o dia inteiro. Então aqui em casa a gente não tem esse hábito de passar o dia inteiro assistindo, de deixar a televisão ligada à toa para ficar escutando barulho ou para ficar escutando alguma coisa. A gente gosta do silêncio, a gente gosta de cultivar os barulhos do dia a dia da casa mesmo, sabe? De uma panela, de uma máquina batendo, de uma criança brincando, enfim, essa coisa da vida, sabe? É uma coisa que eu não quero na minha casa, essa janela que é a televisão. É como se fosse uma janela que você deixa aberta ela e fica vindo tudo para dentro de casa. Porque se você parar para pensar, televisão, ela é exatamente isso. É igual quando a gente acorda e abre a janela da nossa casa, abre a cortina para entrar o sol e sentir, né, trocar o ar, né, da casa, sentir a brisa suave, sentir o ventinho nesses dias de calor também, que é muito bom. Da mesma forma que a gente faz isso na nossa casa com a janela assim, a televisão é a mesma coisa. Quando você resolve ligar ela e deixar o dia inteiro rolando um monte de coisa, notícias ruins, coisas só tragédias, coisas negativas, problemas de família, problema de não sei o que, problema disso e daquilo. Gente, você acaba trazendo isso para tua casa. Sem querer, sem perceber, teu dia fica pesado, tua mente fica carregada, você fica cheio de coisa na cabeça e nunca sabe o porquê. É a televisão. Eu prefiro não ter mesmo, sabe? Quando eu quero ver notícia, você pode perguntar, Eliana, mas você não vê notícia, minha filha? Vejo, gente, eu vejo notícia, mas eu escolho que tipo de notícia eu quero. Eu faço um filtro muito grande, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, ainda mais na minha casa. Como eu tenho filhos pequenos, eu também faço muito esse filtro. Então, por isso que a televisão aqui em casa não é porque eu decidi, não quero televisão para não contaminar, não é isso, gente. Não é essa coisa paranoica, não. Eu não tenho televisão porque o nosso estilo de vida é diferente desse cotidiano de estar ligado com essas coisas e a televisão fazer parte da nossa vida, sabe? Exemplo, deixar ligado, como eu falei, ficar escutando lá como pode dizer, um jornal da vida e ir lá cozinhar, e ficar tipo colocando um filminho ali, fazendo as coisas, e a tua mente tá sempre ali, sabe, não descansa, tá sempre ali ouvindo, tá sempre vendo coisas. Então é por isso, sabe, por esse estado de espírito mais saudável, uma alma mais limpa, não ficar com essa sobrecarga de informações, às vezes desnecessária, para o nosso cotidiano, para a nossa família, para a nossa vida. Quando eu quero ver alguma matéria ou saber alguma notícia, simplesmente eu vou lá e pesquiso, né? Aqui tem bastante ferramentas aqui no celular, e aí você pesquisa e pronto, tá tudo certo, né? Então é isso, esse é um dos itens que eu não tenho aqui em casa por causa disso, é mais a questão assim, mais
espiritual, na questão mais emocional, na questão, né, psicológica. É mais isso mesmo, tá? Não é nem uma paranoia por causa da religiosidade, não, porque aqui em casa a gente nem é religioso. Graças a Deus, já fomos um dia. Hoje não mais. Hoje é uma ligação direta entre nós e o Criador. E a terceira coisa, né, engloba outras também, mas o que são? São eletrônicos, coisas assim como essas coisas de cozinha, que geralmente nós mulheres vamos aderindo com o passar da vida para facilitar a nossa vida, mas na verdade não facilita muito, né? Porque tem coisas que facilita, tem coisas que não, né? Esses eletrônicos, eletrodomésticos, e toda vez surge um diferente. Ai, panela disso, para fritar isso, a panela daquilo, elétrica. Dessa vida corrida, às vezes nos obriga a ter coisas que facilitam nosso dia a dia, mas aqui em casa eu optei não ter. Eu prefiro assim, eu gosto. A bancada da minha cozinha eu prefiro assim, mais limpa, sabe? Menos eletrônicos, menos eletrodoméstico, porque acaba que quanto mais você tem dessas coisas, mais você precisa de armários, mais você precisa de lugar para guardar. Aqui em casa eu não gosto muito de ter vários móveis, eu não gosto de ter muitas coisas para ir guardando. Eu gosto do básico, do essencial e aquilo que eu uso realmente todo dia. Se eu não uso todo dia é porque não é útil para mim, não traz função nenhuma para mim. Se eu for usar uma vez por mês ou só quando eu for fazer um tipo de comida, para mim não tem utilidade. Então eu sou bem prática na cozinha, assim, eu gosto de cozinhar comidas práticas, comidas boas, gostosas, mas também práticas. E eu gosto de ter, assim, a bancada mais limpa, os armários mais, como dizer, menos cheios, mais vaziozinhos, assim, que você olha aquele copo, você vai lá e pega, você não fica perdido procurando um monte de tralha no meio de um monte de bagunça, fica mais organizado, fica mais harmônico. Então, essas são as coisas que eu não tenho na minha casa, mas que não me faz falta. Então, eu acho que a única coisa que hoje me faz falta, que eu não tenho aqui nessa casa, mas eu tinha lá no apartamento, que eu já estou pensando, revendo se eu compro, e estou estudando, na verdade eu já estudei, e já decidi, na verdade, essa semana eu estava pensando sobre isso, que é a Airfry, porque eu tinha lá em Curitiba e ela era muito boa, porque evita fritura, mas eu ainda não comprei aqui porque eu tô vendo qual tipo que eu compro. E a tal da sanduicheira, porque, né, como eu tenho criança, eles gostam muito ali de fazer um sanduichinho e tudo mais, então esses são os itens que eu sinto falta. Mas fora isso, só, gente, só mesmo por questão assim mesmo de praticidade mesmo e de benefício na questão da saúde, né? Tem hoje a airfryer o pessoal falando contra algumas coisas assim, mas eu acho que tirando a questão da fritura já ajuda demais. Então esses são os itens que eu não tenho na minha casa, que são geladeira, tamanho tradicional, televisão e essas coisas pequenas, eletrodomésticos, assim, essas coisinhas, sabe? Vários tipos de eletrônico para tudo que é coisa, eletrodoméstico para tudo, para isso, para aquilo, eu não tenho. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito e gosta do meu conteúdo, gosta daqui do meu castelo, do meu cantinho, se inscreva, seja muito bem-vindo àqueles que já se inscreveram. E se quiser também apertar o dedinho aí no like, hypar esse vídeo, vai me ajudar muito, eu vou ficar muito feliz e muito grata por cada um de vocês. E deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo qual dos itens que vocês não têm, porque vai ver que vamos que a gente pensa igual, né? Já teve muita gente aqui que me perguntaram, que tem gente que fica até confuso, né? Como que uma família de 4 pessoas vive só com frigobar. Já tive outros comentários que uma comentou assim, sem geladeira não dá. Aí outra escreveu assim, como vive sem geladeira? Então, gente, é só questão de estilo de vida, na questão de como você olha para a comida. O meu olhar para a comida é diferente, né? Eu olho de um olhar de uma forma mais antiga, sabe? De uma forma mais assim, eu não olho para essa parte moderna,
que você vai no mercado e compra tudo aqueles embutidos e congelado, cheio de conservante, e faz aquele estoque na geladeira e pronto, de comida para o mês inteiro ali, e às vezes nem vê a data de validade. Por quê? São tantas coisas que às vezes a pessoa nem se dá conta, só vai ver quando vai usar, quando vai lá abrir o pacotinho para fazer, aí ela vê, esse venceu. Então eu não corro esse risco. Eu não gosto desse tipo de alimentação, eu prefiro um tipo de alimentação um pouco mais tradicional, um pouco mais, como pode dizer, né, ancestral, mesmo que eu precise ainda me aprofundar sobre isso, porque eu gosto muito desse tema, mas é dessa forma mais antiga, que você faz suas próprias coisas, você cozinha todo dia, você não tem esse negócio de ficar congelando um monte de comida e fazendo marmitinha. É bom para uns, mas para mim não é bom, então por isso mesmo esses itens não tem aqui na minha casa, principalmente a geladeira do tamanho tradicional, tá bom? Então vou ficando por aqui, já me alonguei bastante, a gente se vê no próximo vídeo.